Nação Rubro-Negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Pedro e João Gomes. Dois jogadores aí que a Inglaterra está babando por eles. Pode chegar uma proposta em breve aí para o João Gomes, vou falar os termos aí da proposta para vocês. Sobre o Renato Gaúcho. É um fanfarrão mesmo, né? Falou que após a saída do Tite, ele merece ser o técnico da seleção brasileira. Complicada essa situação, por falar em técnico. Jorge Jesus, mais uma vez, foi herói nacional e dessa vez herói nacional lá na Arábia Saudita. Vou explicar por quê para vocês. Claudinho é o alvo principal do time do Flamengo para substituir o Arrascaeta quando a gente precisar. E vai ser difícil essa contratação, vou falar o porquê para vocês. E sobre Flamengo versus Palmeiras, final da Supercopa, pode ser jogado até mesmo lá na Arábia. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e amanhã tem Sérvia versus Brasil, estreia no Mundial e vocês já sabem, né? O 1xBet é o maior e melhor site de apostas e se vocês clicarem no primeiro link fixado nos comentários e colocarem o cupom FLAGERAL, vocês ganham um bônus de acordo com o valor que vocês depositaram até R$ 1.200. Então já sabe, na hora de se cadastrar, se for se cadastrar com um clique, anotem o nome e a senha, ou vocês também têm a opção de se cadastrar por telefone, por e-mail ou pelas redes sociais. O maior e melhor site, vai lá, faz aquela fezinha que você sendo maior de idade e tendo dinheirinho sobrando, vale a pena porque os retornos são muito bons. O 1xBet, o melhor e maior site de apostas, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E Nação Rubro-Negra, um dos principais objetivos do Flamengo para esse ano de 2023 é encontrar um jogador que possa substituir o Arrascaeta em caso de contusão do mesmo ou afastamento devido à seleção do Uruguai ter chamado. E esse jogador, pelo que diz o Globoesporte.com, pelo que está querendo o time do Flamengo, é o Claudinho, jogador do Zenit da Rússia, ex-jogador do Bragantino, jogador que renovou o contrato com o Zenit há pouco tempo, renovou o contrato até dezembro de 2027. Uma das peças mais fundamentais que o Zenit tem é o Claudinho, o Zenit que está muito bem no Campeonato Russo, mas o problema é o seguinte, segundo o Globoesporte.com, o Flamengo quer que ele libere ali aquela cláusula, porque os russos com certeza não vão gratuitamente ali emprestar o jogador, ou mesmo diante de um pagamento emprestar, ceder o jogador. O Flamengo enxerga que a única maneira do Claudinho vir para o time do Flamengo é ele acionando a FIFA. Mas a princípio o Claudinho não quer acionar essa cláusula da FIFA e fica apenas com uma opção, né? O Zenit vendeu o jogador. Só que o Zenit quer aproximadamente 25 milhões de reais pelo atleta. Um valor assim realmente inimaginável, né? Mais de 120 milhões de reais. E aí vamos ver qual vai ser a movimentação no mercado nos próximos dias, referente aí ao Claudinho, mas a verdade é a seguinte, o Flamengo quer, só que é uma contratação dificílima, mas que cairia com uma luva nesse elenco do Flamengo. Queria muito saber a sua opinião. Vocês acham que vale a pena a gente pagar algum valor para contratar em definitivo o Claudinho? Claudinho, que é um jogador que a gente procura há muito tempo, um jogador com essas características, para poder estar ali no lugar do Arrascaeta quando precisar? Por favor, coloque a sua opinião aqui nos comentários. E Nação Rubro-Negra falando agora sobre Supercopa do Brasil. A CBF está estudando aí uma novidade para a partir desse ano de 2023, já com Flamengo e Palmeiras. E a novidade é a localização da final. Sempre foi jogado ali no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Só que a CBF recebeu propostas para botar esse jogo nos Estados Unidos, para botar esse jogo na Arábia, lá nos Emirados Árabes, lá na Arábia Saudita, lá para aquelas bandas de lá, né, Oriente Médio. O Flamengo a CBF recebeu essa proposta para nos próximos anos não ser no Brasil. Para mim é uma faca de dois gumes. O valor da premiação da última Supercopa, se eu não me engano, foi em torno ali de 7 milhões de reais, mais ou menos, 5 milhões de reais pro campeão. O Brasil, a CBF, botando o jogo da Supercopa do Brasil para outro país, com certeza o valor mais que dobraria para o campeão. Mas aí deixa o torcedor dos times afastado, né? Para poder ver, ninguém vai ter dinheiro para ver a Supercopa do Brasil lá na Arábia Saudita, para sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Pelo menos lá nos Estados Unidos tem bastante torcida. Agora a CBF está estudando essa situação, tá? Para poder saber aonde vai ser o Mundial de Clubes, para não botar no mesmo país, que a FIFA vai botar o Mundial de Clubes, que vai, a princípio, ocorrer agora em fevereiro, e vamos aguardar, né?
Tudo bem, o valor sobe, é uma coisa boa ali para os cofres dos clubes e também, lógico, sempre para o cofre da CBF. Mas, conforme eu falei, né, deixa o torcedor afastado, porque ninguém vai viajar do Brasil, só quem tiver muito dinheiro para poder ir para a Arábia, para ir para outro país para ver um jogo da Supercopa. Queria muito saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários, por favor, para a gente poder fazer aquela resenha esperta. E nação rubro-negra, vou ter que falar com vocês sobre um caso muito peculiar e curioso, que é do técnico, ex-técnico do Flamengo, atual técnico do Grêmio, o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Técnico esse que treinou o time do Flamengo, a gente chegou numa final de Libertadores, infelizmente a gente não conseguiu o título em cima do Palmeiras, mas ele deu uma entrevista bem curiosa, falando que ele merece, após a Copa do Mundo, quando saiu o Tite, ele merece ser lembrado aí como técnico da seleção brasileira. Ai, meu Deus do céu, não entendo às vezes o que passa na cabeça de certos seres humanos. O Renato Gaúcho, ele pode ter merecido treinar a seleção brasileira no tempo que ele era um técnico assim que se destacava entre os técnicos brasileiros. Mas agora, ele querer ser lembrado, para ser convocado, chamado aí para a CBF, ser o técnico lá da seleção brasileira, aí depois desse tempo, depois das últimas passagens por você nos clubes, eu acredito que a CBF não vai nem cogitar chamar você, Renato Gaúcho. Agora, eu não entendo o porquê, queria que alguém me explicasse aí o porquê que ele acha que merece ser lembrado na seleção brasileira. Seleção essa que vai estrear na Copa do Mundo amanhã contra a Sérvia e a gente vai ter pelo menos as crias do Flamengo como titular. Os jogadores do Flamengo espero que entrem durante o jogo, mas bastante peculiar é essa entrevista do Renato Gaúcho, pedindo, né, para ser lembrado, falando que merece ser o técnico da seleção. Que curioso isso. É fogo, né, mano? Quem tem boca, fala o que quer. E falando sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre dois jogadores que são cracassos de bola aqui do time do Flamengo. João Gomes e também o Pedro. A Inglaterra está babando por esses dois jogadores. Segundo o jornal Empire Copy, o Liverpool estuda fazer uma proposta de mais ou menos 32 milhões de euros pelo João Gomes. Um sonho antigo aí dos ingleses, né? Não só do Liverpool, como também do Manchester United, do Bayer Leverkusen, também do Atlético de Madrid. São vários clubes que estão de olho no João Gomes, que desponta aí para ser um dos melhores volantes do mundo nos próximos anos. E essa proposta de 32 milhões de euros, segundo o jornal Empire Copy, que é um jornal lá da Inglaterra, ela chega ali a mais ou menos 175 milhões de reais. Para mim, não é um valor alto pelo João Gomes. Eu começaria a conversar com os clubes a partir de 40, 45 milhões de euros, porque o João Gomes é uma peça rara no mundo inteiro em relação à sua posição. E sobre o Pedro, segundo o jornalista Oli Davis, um jornalista britânico também, o Leeds United, lá da Inglaterra, está querendo a contratação do Pedro. Não colocaram valores ali em relação à matéria. Mas a gente sabe que o valor da multa do Pedro é de em torno de 100 milhões de euros. Dá mais de 500 milhões de reais. É um jogador que está na Copa do Mundo. Daqui a pouco entra aí e faz uns gols, o jogador vai ficar super valorizado. Caso chegue uma proposta astronômica para o time do Flamengo, com certeza a diretoria vai conversar. Mas se vier com um dinheirinho de pinga aí, menos de 60 milhões de euros para Pedro, com certeza o Flamengo, provavelmente, né, nem vou dar certeza, provavelmente o Flamengo nem escute a proposta. Mas vamos aguardar porque os ingleses estão babando por jogadores que têm qualidade. Se eu fosse de lá também tentaria tirar esses jogadores do time do Flamengo. Mas como eu sou torcedor, eu quero que eles fiquem para sempre aqui no Rubro Negro. Mas sei que é difícil essa missão. Mas vamos lá, para cima deles, porque daqui a pouco já tem um Mundial de Clubes para a gente poder curtir. Fevereiro aí provavelmente já tem o Mengão e a gente tem que estar totalmente reforçado. Não podemos perder esse tipo de jogador aí para nenhum clube, ainda mais às vésperas do Mundial de Clubes. E nação rubro-negra falando agora sobre um herói nacional, tá? Pela segunda vez, o Jorge Jesus conseguiu ser um herói nacional. Aqui no Brasil ele foi em 2019. Como é um técnico muito querido pela maioria dos torcedores, não vou falar todos os torcedores, mas pela maioria dos torcedores, é bom a gente ver ele desempenhando um papel legal e deixando seu legado assim como ele deixou no Brasil. Ele foi técnico, para quem não lembra, do Al Hilal. E o Al Hilal é praticamente a base da seleção da Arábia Saudita. Seleção essa que venceu a Argentina, partida ali inacreditável, irmão. O estádio veio abaixo e muito se elogiou o esquema tático da seleção
da Arábia Saudita. E a base dela foi Jesus que fez. Então Jesus, mais uma vez, deixou o seu legado, para vocês verem como o cara é um cara aficionado por futebol, fanático por futebol e que entende tudo de futebol. Então, vim passar aqui rapidamente para parabenizar aí o Jorge Jesus, mais uma vez destacar a sua qualidade como técnico e com certeza, né, a Arábia Saudita toda está agradecendo aí o Jorge Jesus, que mais uma vez, né, ele chegou no Brasil, mudou o futebol brasileiro. E chegou na Arábia Saudita também, lá no Al Hilal, e mudou a forma deles jogarem. Parabéns, Jorge Jesus. Quem viu o jogo aí, por favor, comente que o esquema tático da Arábia Saudita estava nota 10 e ganharam dos chorões aí, dos hermanos, né? Muito bom pro brasileiro ver o argentino se lascar no futebol. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!